Então, beleza. Então, um pouquinho da minha história. Eu sou formado em produção, sou engenheiro de produção de formação, bem analítico, assim, bem racional a minha vida inteira, sempre olhando para os números e olhando para uma análise crítica em cima daquilo que estava acontecendo. E sou muito grato por ter feito essa formação, porque ela me trouxe uma base assim muito forte para que eu possa olhar os sistemas hoje, porque ela já me trouxe essa visão de que tudo é muito interligado, que tudo funciona a partir de alguma outra coisa, que todo sistema tem o seu subsistema, né? E ela trouxe muito uma análise crítica para mim, de nunca aceitar aquilo como ele é e tem somente essa forma de olhar para aquela coisa. Por exemplo, você chega até um número, está fazendo um exercício de física, você chega em um número. O número está ali. O número, a máquina faz, a calculadora faz, o computador faz. Agora, o que eu faço com esse número? Acho que esse é o ponto principal. Como que eu analiso esse número no contexto em que ele está? Então, essa minha formação trouxe muito essa análise crítica, assim. Eu acho ela muito importante para quem eu sou hoje. Eu sou muito grato por ter escolhido esse caminho, por mais que eu não exerça isso hoje, assim, oficialmente, como profissão. E aí, quando eu saí da faculdade, eu não sabia muito bem o que fazer, assim. Fiz um estágio na Lojas Americanas. Eu odiei, foi horrível. É um lugar, assim, que eu não... Não, assim, ele não funcionou para mim. Não estou falando mal das lojas americanas. Tem muita gente que é muito feliz lá dentro, né? Mas, assim, para a forma como eu enxergo uma empresa, uma organização, que aí a gente pode entrar um pouquinho mais nisso aqui também, aquilo ali era tipo, sei lá, tentar colocar uma bola dentro de um quadrado. Não vai funcionar, não vai dar certo, né? E aí eu comecei a ver assim, beleza, então eu já sei o que eu não quero, né? Uma forma de autoconhecimento também é a gente eliminar as coisas que a gente não quer. Porque se a gente elimina as coisas que eu não quero, sobra o que eu quero. Então, assim, às vezes a gente quer ir muito direto ao ponto nesse negócio. Eu já tive muito essa ânsia, né? E, enfim, aí eu fiz esse estágio. Depois desse estágio, eu tentei passar em alguns processos de trainees e coisas desse tipo, assim. E esses processos seletivos enormes, grandes, com 15 mil pessoas, 12 mil pessoas, eles são muito frustrantes para quem participa, né? Para as empresas, eles devem ser ótimos, né? Mas para quem participa, nunca é. Então, nunca me dava muito bem, sempre ia até umas fases finais e não funcionava, e eu fiquei meio desanimado com isso. E aí, resolvi abrir uma empresa com a minha mãe. Então, aí eu abri uma empresa de alimentação saudável com a minha mãe. Estava na pegada de aprender mais sobre empreendedorismo, startup, métodos de negócio e tal, tudo mais. E tive essa empresa de alimentação saudável durante 1 ano e meio com a minha mãe. E ali foi uma escola na vida real, né? Tudo aquilo que a faculdade não te ensina, você aprende na vida ali, né? E aí, por conta de relacionamento mesmo, assim, mãe e filha, é muito complicado trabalhar em família. Não sei se alguém aqui já trabalhou em família, né? Então, assim, é muito difícil a gente conseguir conciliar tudo isso quando a gente não tem as coisas muito certas dentro da gente mesmo, não por causa do outro, por causa de nós, né? Então, eu era mais novo também, não tinha uma visão que nem eu tenho hoje. Então, acabou que não funcionou, não deu certo, por conta disso, né? A empresa estava indo bem e tal, tudo mais. Mas aí eu saí de lá e aí eu fui trabalhar numa grande transportadora chamada Rodonaves daqui. E lá também eu encontrei um outro ambiente que foi um exemplo de assim, beleza, eu não quero trabalhar nesse tipo de ambiente, não faz sentido para mim. E aí por vários motivos também que eu acho que não vale a pena a gente entrar aqui. Mas assim, principalmente porque era um lugar onde as pessoas falavam, eu sempre fiz assim, sempre foi assim e assim que vai ser. E isso tipo machucava muito meu coração lá dentro, assim, isso começou a me fazer muito mal em algum momento, né? Óbvio, hoje, olhando para trás, eu vejo que eu poderia fazer algumas coisas de outras formas, ter mais paciência, mais resiliente, mas fica um dos aprendizados aí também com isso, né? E aí, depois de 4 meses, eu pedi para sair desse lugar, não aguentei, e aí no final do ano passado eu voltei a trabalhar com a minha mãe e com o meu pai, eles são fotógrafos autônomos, eles têm um projeto legal aqui no final do ano, então trabalhei com eles nesse projeto. E aí comecei o ano trabalhando em uma agência de marketing, também não fluiu legal, saí de lá, então assim, transitei por vários lugares e por vários ambientes já.
Mas essa tendência de olhar mais para o esotérico, para o autoconhecimento, para a espiritualidade, ela vem de um tempo atrás já. Desde que eu saí da faculdade, lá em 2017, eu comecei com práticas de yoga e meditação, que eu mantenho até hoje. E aí eu entrei nesse mundo das terapias, né? Várias terapias holísticas que eu já fiz, dizem terapias quânticas aí, medicina chinesa. Então, assim, eu transitei muito em várias terapias, eu sempre gostei muito disso e sempre fui aprendendo muito por conta. E no meio do ano passado, uma dessas minhas terapeutas me convidou para ir em uma vivência de constelação. Eu fui, assim, desacreditado, assim, não desacreditado, mas, beleza, vamos ver. Eu não sei o que é isso aqui, mas vamos lá ver. E aí foi uma das experiências mais transformadoras que eu tive, assim, na minha vida, em termos, assim, por exemplo, de sentir coisas no meu corpo que eu nunca tinha sentido antes em algum lugar, né? Eu falei, nossa, tem alguma coisa aqui de interessante. Mas aí ficou aí também esse negócio. Eu também não fui muito mais profundo, não. E aí fui lendo algumas coisas, fui me conectando com mais pessoas desse meio também. Até que há 3, 4 meses atrás surgiu o curso da Ana da Fonte, foi onde eu conheci a Mary. E é uma professora de constelação organizacional. E esse curso era mais voltado para como nós podemos ser consteladores de nós mesmos, como nós podemos olhar a nossa vida como uma grande organização. E se eu não cuido da minha organização interna, como que eu vou cuidar da organização dos outros, né? E durante essa vivência, eu passei por algumas coisas, por muitas transformações muito, muito fortes ali, que fizeram muito sentido, em pouco tempo até assim para mim. E ali eu consegui me visualizar como terapeuta sistêmico, como constelador e como alguém que segue esse caminho de contribuir para a cura de outras pessoas de alguma maneira. Então ali eu ganhei uma força maior nesse sentido. E a partir dali, aí foi um movimento rápido até, né? Eu já tinha bastante conhecimento e chegou uma hora que eu pensei, quer saber, eu quero colocar isso para fora. E eu postei no Facebook, em grupos, em amigos, e assim, em um mês eu fiz, sei lá, vários atendimentos aí que eu nem imaginava, com feedbacks lindos, com coisas maravilhosas acontecendo. E há um mês, mais ou menos, também, eu comecei a minha segunda formação, agora uma formação mais completa de 1 ano de constelação sistêmica, mas aí agora é familiar, né, que eu acho importante a gente ter essa base do familiar também. Porque tudo se comunica muito bem, né? Quem eu sou na minha família é um reflexo de quem eu sou na organização, ou o contrário, na verdade, né? Quem eu sou na organização é um reflexo de quem eu sou na minha família. Então, tudo é muito interligado. Tudo fala de sistemas também. Claro que você tem uma adaptação de uma coisa para outra. E aí eu estou nesse caminho agora. Enfim, essa aqui também é uma das primeiras conversas que eu faço abertas assim, para pessoas que não me conhecem, que não me viram até hoje. E estou aqui para contribuir da melhor maneira possível. Eu me sinto muito conectado com a constelação em si, e eu me sinto muito conectado com o meu autoconhecimento, com a minha espiritualidade. Mas, além disso, também eu gosto muito de negócios, eu gosto muito de organizações, eu gosto muito de, por exemplo, autogestão, enfim, de novas formas de se fazer negócio e como que a gente pode olhar para as organizações com um novo olhar, com algo que talvez até então não tinha se mostrado com tanta força assim para a gente. Então, eu acho que eu consigo cruzar muito bem esses dois mundos e estou aqui hoje nesse processo. Essa é um pouquinho da minha história aí. Vitor, boa tarde, Juliana. Oi, Juliana. Eu adorei tudo que você comentou, né? E eu quero muito seguir exatamente este caminho. Estou muito afim já é a segunda vez que a gente se encontra, a gente já fez um seminário juntos, né? E agora a gente está fazendo o curso de constelação. Sim. E eu quero muito seguir esse caminho mesmo da constelação organizacional, exatamente por compreender o que você disse. Eu também sou contadora, hoje eu trabalho como controller numa indústria, presto consultorias para outras empresas e o resultado em si, ele é muito frio. Ele é realizado pelas ações das pessoas. Conta um pouco do que você tem visto dentro das companhias que você tem feito a constelação, como que tem melhorado, como que é a entrada disso, né?
eu ainda não tenho a sua bagagem. Eu comecei agora nesse mundo da constelação, então eu nem me ofereço, sabe? Mas eu já sei que tem tudo a ver e tem tudo para contribuir com o resultado. Quando a gente se sente parte, a história é outra, né? A história é outra. Conta pra gente como é que é essa dinâmica dentro das empresas, como que as pessoas te acolhem, como que funciona isso, se você já tem visto algum tipo de resultado em termos de relatórios financeiros. Tá. Obrigada, viu? Pelo convite. Imagina. Vamos lá. Eu ainda não fiz um atendimento em uma empresa grande, digamos assim. Eu atendi mais pessoas que são empreendedores, pequenos empreendedores, empreendedores autônomos também. Então, eu posso falar dentro dessa experiência que eu tive com essas pessoas, tá? Em relação à aceitação, o que eu vejo é que quando a pessoa está pronta, isso vai acontecer. Porque aí é uma questão também da gente como constelador e como terapeuta perceber o que a pessoa quer, o que ela está esperando de você, qual que é o resultado que ela quer de você. Porque aí talvez uma terapia sistêmica não faça sentido para ela. Talvez uma constelação não faça sentido. E talvez para essa pessoa, o que ela mais precisa ouvir na vida dela é um não. E não é, tipo, abrir uma constelação. Talvez isso vai ser muito mais forte do que isso. Então, gera muita controvérsia, né? Tem muita gente que fala, é um método que não é científico, é um método que é perigoso, que o Bert Hellinger é isso, ele é aquilo, ele é tal, não sei o quê. Assim, nesse sentido, eu acho que eu tenho certeza que a gente precisa, a primeira coisa é respeitar a opinião do outro e acolher aqueles sentimentos da pessoa, se isso não faz sentido para ela. Mas eu acredito muito que as pessoas que me procuraram e as pessoas que procuram por esse tipo de auxílio são pessoas que já estão preparadas para receber isso. É até assim uma visão meio assim, então você vai dispensar cliente. Não é muito bem assim, porque quando a empresa está preparada, isso vai acontecer. É uma coisa assim, eu atraio a empresa me atrai. Os clientes certos chegam até mim. Se eu estou tentando forçar uma entrada dentro de uma empresa, talvez ali não seja o ambiente mais propício para que esse tipo de coisa se desenvolva. Porque eu comecei falando sobre o olhar do novo, né? Então, assim, se tá difícil para eu mostrar o novo para a pessoa, será que é a hora mesmo? Será que faz sentido? Ou será que não faz, que para essa organização, para essa empresa, não faz mais sentido ter um contato, talvez, não tão intenso com isso? Talvez procurar alguma outra coisa, perceber como que é o trabalho, se abrir um pouquinho de alguma outra maneira. E uma outra coisa que eu vejo também é que uma constelação, ela vai ter força dentro de uma organização. Essa coisa aqui. Se o... Vai mexendo. Peraí, deixa eu só anotar aqui. Se o... Tá. Uma constelação, ela vai ter força dentro de uma organização se, primeiro, o fundador dessa organização estiver comprado com essa ideia, se ele quiser isso. E segundo, se a alta liderança também concordar com isso lá dentro. Porque... Vitor, deixa eu aproveitar, dentro disso que você está falando. Então, na verdade, a constelação organizacional ela acontece com os fundadores e com os CEOs, vamos dizer assim, os gerentes, os líderes. Funciona dessa forma? Não necessariamente. Pode ser que sim. Dentro de uma constelação organizacional, sempre vai ter um recorte dentro da empresa. Porque um sistema organizacional, ele é mais complexo do que um sistema familiar. Pelo fato de que quem criou essa organização foi um ser humano. Então, você já tem um sistema ali que funciona pela mente de um fundador. Ele não segue muito as biologias da vida, ele não segue o ciclo de evolução orgânico como é o ciclo de uma família. Quem que funda uma família, né? Não existe isso. Então, se esse fundador, se ele não tiver comprado com essa ideia, essa constelação não vai ter força, porque ele vai ter a energia e o poder
para barrar todas essas mudanças que podem surgir ali dentro. E além disso, pensa que assim, o fundador e esses líderes mais altos, que eles têm uma grande influência nessa organização, até determinante, em relação a qual nível de consciência que essa organização pode chegar, tá? Porque assim, uma organização, ela nunca ultrapassa o nível de consciência dos seus fundadores. Não é possível fazer isso. Então, existe sempre um recorte. Por exemplo, se eu sou um gerente médio e eu quero fazer uma constelação para minha equipe, não faz sentido eu colocar nessa constelação o diretor e o presidente. Porque o meu nível de atuação é daqui para baixo e não é daqui para cima. Então, essa abertura para esse novo processo, ela vai estar nesse sistema, nesse subsistema dessa equipe, desse gerente. Não quer dizer que esse trabalho, que ele não vá ter um impacto na empresa como um todo. Ele vai. Só que o impacto mais forte dele vai ser nesse subsistema que ele foi atuado. Então, e aí depende muito, por exemplo, eu quero constelar o que dentro da minha organização? Um produto, um serviço, uma equipe que não funciona, é um departamento, é uma pessoa específica, sou eu mesmo como fundador que quero fazer a minha constelação para ver como que eu levo as minhas coisas ali. Então, Ô, assim, Vitor, mas se for nesse caso, eu, fundador, quero fazer uma constelação, aí já não é organizacional? O que você fala sobre isso? é tudo muito ligado. Pode ser uma organizacional e, ao mesmo tempo, pode puxar coisas familiares ali, com certeza. Então, se a pessoa está aberta a isso, pode acontecer algo fluido entre os dois lados, que é muito o que eu estou fazendo nesse momento. Você pode contar pra gente alguma experiência, tipo, igual você falou, com os micros empresários? O que surgiu numa dessas, né, num desses encontros aí? Oi, Isa, você pode contar pra gente como que foi? Ai, tô curiosa! Não, Boa tarde, gente! Boa tarde! Eu fiz a constelação com o Victor, acho que eu fui uma das primeiras, né, Victor? E foi muito legal, assim, eu sou MEI, sou empreendedora individual, e eu tô com um projeto novo, que é um curso online de inglês, não é um curso de inglês, é um curso que chama Inglês com Confiança, para as pessoas reduzirem os bloqueios de falarem inglês. E aí eu tô nessa expansão, né, do meu negócio, e aí a gente fez a constelação. O Victor trouxe o passado da minha empresa, o presente e o futuro, meu e da empresa, né, da organização. E aí o que surgiu foi muito legal, assim, alguns insights foram que a minha empresa é muito maior que eu, então ela está querendo se expandir. Acho que era isso, né, Victor? Fala se eu entendi errado. É o seu sentimento, Isa. O que eu senti é que ela precisa de conexões para se expandir e que eu sempre fui meio eu presa, sabe? Assim, tudo no meu controle. E agora, depois da constelação, eu entendi que eu preciso de mais conexões, de deixar fluir mais e pedir ajuda para as pessoas e procurar contatos, conexões e caminhos para isso, assim. Então, eu acho que a constelação foi muito legal. Eu acho que, assim, Juliana, quando você fala entrar na empresa, em métrica, eu acho que as pessoas que estão pensando em levar uma terapia alternativa, né, para dentro de uma empresa, elas vão entender que não é questão de métrica, que vai muito além disso, que não dá para mensurar isso, né, tipo com número. Deixa eu só fazer uma observação. O número, eu já estou acostumada com ele. Eu queria saber, quando eu perguntei, talvez, era assim, algum resultado em termos de comportamento, resultado mesmo de sei lá, de ser amigos, é isso. Porque realmente o número já está lá, ele já conta a história, né? O número, já, por si só, ele já fala muita coisa e, ao mesmo tempo, não fala nada, né? Não fala nada. E aí é bem isso que para mim aconteceu, foi uma questão de eu perceber um pouco mais a minha empresa, eu perceber todo o meu processo, o que me tornou, o que veio até agora,
do momento que está acontecendo e do futuro da empresa, de o que vai acontecer com a minha empresa. E eu não tenho uma empresa só, eu tenho vários projetos. Então, eu sou uma pessoa, eu sou professora de inglês, sou facilitadora de autoconhecimento. Estou integrando as duas coisas, mas tem várias outras juntas. Então, o Victor me ajudou a também, tá tudo bem ter várias coisas ao mesmo tempo e deixar mais orgânico, deixar mais fluido. Eu achei, assim, foi libertador para mim, assim, foi muito bom. Eu tô aqui... Oi, Isa, então isso é um resultado. Olha aí que legal. Isso é um resultado. Eu tô aqui, mil coisas para fazer, mas eu falei, vou lá um pouquinho, falei com o Victor, vou lá um pouquinho, porque foi muito legal para mim. E assim, eu acho que organizacional não é a empresa em si, mas nós, como a nossa carreira profissional. Eu acho que é muito interessante que cada um de nós faça, porque todos nós somos uma organização, como carreira mesmo. Então, nós somos parte de uma família e nós somos parte de uma organização. Mesmo que a gente não trabalhe, a gente tem que ter uma carreira, né? Que seja ser dona de casa, mas é uma carreira. Então, e aí a gente fica às vezes, nossa, mas para onde eu vou? Eu sou mãe em tempo integral, para onde eu vou? E do que eu quero fazer? Então, assim, eu achei muito legal porque me trouxe essa visão de carreira, de para onde ir. Não é assim um caminho, não foi um caminho, foi uma abertura de visão. Sabe? O que me trouxe foi essa expansão da visão do que É um novo olhar, né, Isa? É um novo olhar. Exatamente. E Que bem legal, Isa. que eu procuro, assim. Então, eu agradeço muito ao Victor, foi muito bacana. E eu não sei se é só assim, né, Victor? Deve ter vários outros processos, mas o meu foi assim. Então, só queria colocar como é que foi. E aí, se você quiser falar alguma coisa de como foi para você, Victor, tá tudo bem. Eu abro esse espaço para você, tá tudo bem. Obrigado, Isa. Obrigado pela sua partilha aqui com a gente. Foi um atendimento muito especial, seu mesmo. E é muito assim, né? É muito orgânico. Existe diversas possibilidades, na verdade, infinitas possibilidades que a gente pode seguir dentro de uma constelação. E o que vai mostrar para a gente qual é esse caminho é o próprio campo na hora. Então, não existe uma fórmula de bolo, não existe uma coisa, faz desse jeito, é uma coisa pronta, uma estrutura pronta. Então, as coisas vão surgindo e a gente, estando nesse momento presente em uma sintonia com a outra pessoa também, a gente vai percebendo o que vai surgindo e vai trazendo esses elementos. No caso da Isa, eu trouxe presente, passado e futuro, e ela também, e essa própria empresa, para assim, porque eu acho que uma coisa muito importante que está fazendo muito sentido nos meus atendimentos é essa visão de que eu não sou a minha empresa. Sabe? Mesmo que eu seja MEI, mesmo que eu seja, que nem eu, por exemplo, que sou autônomo, eu não sou a minha empresa. Eu sou o fundador dessa organização, mas essa organização é muito maior do que eu. Então, eu gosto sempre de trazer isso também, mas quando isso se aparece. Em outros atendimentos, às vezes vai para casos familiares, de mãe, de pai, de criança interna, às vezes irmã, apareceu já também. Apareceu um caso muito interessante onde um elemento oculto, algo que estava excluído nessa família dessa pessoa, era o contato dele com a arte. Quando isso apareceu, eu falei, nossa, uau, eu nunca ia imaginar isso, né? E se eu tivesse seguido a minha cabeça, eu ia puxar para mãe, para pai, para alguma coisa assim. E no fim das contas era ele que tinha deixado de, por exemplo, tocar teclado, compor músicas, enfim, se divertir e expressar através da arte, né? Então, assim, são diversas possibilidades. Eu vou te encher de perguntas, tá? Inclusive, eu vou Vamos lá. colar você. Vamos comigo. Você, nesse movimento que você tem oferecido às pessoas, você tem percebido que isso destrava um pouco o negócio? Quando você faz essa constelação? Quando a pessoa se coloca para esse movimento, destrava um pouco? Não estou dizendo nem ganhar mais dinheiro, não é isso. É destravar o projeto, né? Assim como a Isabela colocou, é destravar mesmo as ideias, os projetos, as coisas fluem melhor. Seria isso? Eu acho que a Isa pode dar o relato dela depois. A minha percepção é que depende. Depende do quanto que a pessoa...
tipo, você acabou de colocar, a pessoa tinha um interesse ali pela arte, a criatividade e tal. Então, nesse momento, ela flui mais para ela? Seria isso? Então, o que eu falo para você é pode ser que sim, mas pode ser que não. Não existe uma resposta certa para isso. Quem vai fazer esse movimento acontecer na vida vai ser a própria pessoa. Então, assim, em uma terapia sistêmica, o importante é que a gente tenha uma consciência de que, muitas vezes, pode se aparecer uma solução para alguma coisa. Mas, na maioria das vezes, o que vai acontecer é que o terapeuta sistêmico ele vai contribuir para um novo olhar. E é simples assim. E esse novo olhar, quem tem essa autorresponsabilidade de pegar isso que viu, de pegar essa energia que voltou a fluir e colocar em movimento, é a própria pessoa. Então, assim, eu fiz alguns atendimentos já que dá para perceber e dá para sentir o quanto de energia que foi destravado ali. Assim, sabe? Muita energia, muita coisa. Voltou a fluir. Mas o quanto a pessoa coloca isso em movimento, cabe a ela depois. Algumas pessoas que já deram alguns feedbacks para mim falaram que foram assim, que foi fantástico. Foi coisa de uma semana, 2 semanas, que as coisas começaram a fluir, começaram a andar. Não financeiramente, assim, de uma hora para outra, mas outras coisas começaram a fluir melhor e, por consequência, um retorno financeiro. Mas uma constelação, ela trabalha na gente durante muito tempo, né? Porque, assim, a gente movimenta muita coisa, a gente acessa muitas memórias antigas, a gente acessa coisas que a gente não tinha visto ainda. Talvez o que a gente consegue assimilar daquele momento é o que a nossa consciência está preparada para assimilar. E depois as coisas vão acontecendo por conta desse movimento sistêmico do todo. E aí talvez lá na frente, daqui 6 meses, 1 ano, vai acontecer alguma coisa que você vai olhar para trás e falar, nossa, eu vi isso naquela constelação, eu não tinha percebido isso ainda. Mas aquele movimento inicial fez com que hoje eu pudesse perceber aquilo lá atrás. Então, assim, é difícil falar em resultados tangíveis. Eu consigo ver e perceber muito uma mudança de comportamento, uma mudança de postura, uma mudança energética. Agora, colocar isso em prática depende da pessoa. Diga, Sandra ou Isa. Só complementar uma frasezinha. Eu vi uma coisa num curso muito legal, que é assim, não é a ferramenta, é a permissão que a gente dá para ela. Isso. Então, para mim é isso, sabe? Não é a ferramenta, mas é estar aberto, a permissão que eu dou para aquela ferramenta me transformar, trazer um novo olhar. Sandra, vai lá. Obrigada. Tudo bom, Vitor? Bom te rever. Umas coisas que eu estava anotando aqui, eu queria falar, né, com a colega que estava perguntando aí, em termos de resultados, né, desse trabalho sistêmico de um modo geral, acontece também muitas vezes o que pode acontecer num trabalho pessoal, de você ajudar a deixar morrer algo, né, sem querer. Porque às vezes a pessoa pensa assim, faz a constelação, aquele negócio vai florescer, vai, né? E às vezes o florescer, a pessoa vai florescer, o CEO, ou se é uma microempresa individual, para que não é aquilo o projeto, né? E entender isso que a pessoa, né, que fez a gentileza aí de oferecer o caso dela, apresentou, que ela tem assim, que é o que se vê no mundo moderno, né? Na América do Norte, na Europa, ela tem os skills dela, ela tem o que ela deseja, ela tem as habilidades e como que ela faz essa dança, de usar, tem hora que essas coisas que ela sabe e gosta de fazer se encontram, se completam e são um produto e tem hora que não, e tem que saber fazer essa dança, de sair, né, de ter essa fluidez. Então eu vejo, eu percebo que passa muito por isso também, de saber quando as pessoas vão se encontrar e não encontrar, e aí traz assim um conceito que eu gosto, que é o take ownership, né? Você tomar posse do que é seu. Isso pode ser na vida pessoal ou na organização. Quando você toma posse do que é seu, você solta o que é do outro, você cuida de si e não fica querendo controlar o outro, as coisas acontecem de uma maneira linda, né? Eu tive a oportunidade, não foi constelação de empresa, mas eu fiz individual há 100 e poucos dias atrás e fiz sobre o mesmo tema 100 dias depois. E o resultado, assim, foi espetacular no ponto específico e em várias outras áreas. E eu me dei conta, por exemplo, de algumas crenças limitantes. E isso serve tanto para pessoal quanto serve para da empresa, né? Porque dependendo das crenças que você tem, aquilo vai estar dando certos rumos. E às vezes não é por acaso que você cruza, ou profissionalmente ou pessoalmente, com pessoas que têm crenças complementares.
né? Só que aí, às vezes, a gente tem a ilusão, eu diria por exemplo, em muitas situações profissionais ou pessoais, já tive a ilusão de que, imagina, eu vou resolver o outro, né? E aí você se corrige desses vícios de projetar, né? Aí eu, por exemplo, eu pego aqui um exemplo que não tem a ver com essa constelação, mas, por exemplo, digamos, guardar coisas mais do que precisa. Por muito tempo eu vivi numa casa muito grande, de 4 andares, né? Aquelas casas norte-americanas de 4 andares, e aí meu esposo tinha muita coisa, eu também tinha muita coisa, mas eu via muita coisa dele, era tão fácil ver muita coisa dele, e só depois que eu me desliguei da muita coisa dele, cuidei da minha muita coisa, e eu diria hoje em dia, se você me perguntar honestamente, entre os espaços que a gente tem, eu acho que eu tenho menos muita coisa que ele. Só que não me incomoda nem um pouco. Nem quando ele acusa, que ele fala, ó, isso aqui tem isso por causa das suas coisas. Aí eu falo, é mesmo. E né? Porque tem algo meu lá, então... Mas assim, É o que é, eu né? quis partilhar, né? Eu quis partilhar só no sentido disso, que é o deixar fluir, né? E isso serve para a empresa e serve para a pessoa. E não dá para a gente fazer esse corte. Eu acho que esse corte é mais assim, às vezes, quando a pessoa contrata, porque ou o sofrimento ou o desejo de crescimento às vezes está mais localizado na relação com o filho, na relação profissional, mas sempre passa pelo pessoal, né? E se a vida da pessoa é muito emaranhada com a própria empresa, aí pronto, o pessoal passa pela empresa, mas para mim está sempre ancorado no pessoal, né? E aí muito bem colocado por você. Se você não pega lá o que é a raiz, né? Esse verbo fundante, fica um pouco difícil você trabalhar mesmo a essência da organização. E se for a um nível mais baixo, você pode sim trabalhar só naquele nível, mas tem que ter autorização formal e informal, né? Assim, no sentimento Moral. do que é o CEO. Exato. Obrigada. Ô, Vitor. Diga. Que lindo, Sandra. Obrigado. Obrigada a você. Diga, eu estava vendo aí o depoimento, né, da Isa, da Sandra, né, conectando com as perguntas da Juliana. E aí uma coisa me ocorreu aqui, né? Em alguns momentos você fala sobre energia, sobre atrair as pessoas certas, né? A Sandra falou de pessoas que têm crenças complementares. E você acha que essa aura assim, de espiritualidade, de misticismo que às vezes envolve, né, as constelações, elas dificultam um pouco a entrada, né, por exemplo, dessa técnica nas organizações? Você acha que pode ser uma barreira por conta de preconceito? Eu não quero uma técnica mística aqui, né, nada a ver. E eu falo isso um pouco porque eu sou coach e às vezes mesmo dentro do coach tem um pouco dessa barreira, desse preconceito, né? Não envolvendo questões de espiritualidade, mas a pessoa vai vir aqui, vai ensinar uma técnica e não vai conseguir mudar ninguém. E a proposta não é ir lá e mudar os outros, né? A pessoa se autoconhecer e se ela quiser, ela se modificar. Você pode comentar um pouco sobre como é que você lida com isso, né? Essa questão mística que às vezes as pessoas entendem como sendo uma coisa que desabona a técnica. Olha, eu gosto de pensar assim, coisas que antes não eram comprovadas cientificamente, hoje são. Então, se as pessoas estão esperando por uma prova, espera uns 15, 20 anos que isso vai chegar. Uhum. Não vai ter problema nenhum. Agora, eu acho assim, se a empresa e o fundador já têm esse preconceito, talvez realmente não seja o momento. E é o que é, sabe? Não tem muita explicação, não tem muita... Porque, assim, energia, eu posso falar que, assim, energia é o que põe as coisas em movimento, sabe? Eu tenho o elétron se movimenta, isso vira uma energia elétrica. Eu posso falar isso em termos de física. As pessoas vão entender. Mas a constelação em si, ela é uma experiência. Ela é uma vivência. Eu posso que tudo isso que eu trouxe para você, que a Juliana trouxe, a Isa trouxe, que a Sandra trouxe, isso são projeções mentais daquilo que a gente já passou. A experiência já foi. A experiência é o que é, né? Então, eu acho que assim, tem sim essa barreira, com certeza tem, mas de novo, talvez essas não sejam as organizações que estejam preparadas para essa abordagem hoje. Porque muitas pessoas ainda não estão e muitas organizações também não vão estar preparadas para isso. E tudo bem também. E aí cabe a gente, ao invés de talvez criticar essas organizações que não nos aceitam, procurar as organizações que nos aceitam. E, sabe, a gente inverte o jogo. Em vez da gente falar assim,
o que está faltando, a gente fala do que eu tenho. Porque tem um movimento muito grande de novas empresas, na vibe, por exemplo, da empresa da Isa, de outras 2 pessoas que eu atendi também na semana passada, que foi lindo. E tem um movimento muito grande de empreendedores que estão abertos a esse tipo de coisa. Porque eles já nasceram mais envolvidos nisso tudo. Já não é tão místico para eles. Porque eles já se abriram a essa experiência de sentir no próprio corpo. Então, o que eu posso falar assim, que existe, mas que existem também as pessoas que aceitam isso e que recebem isso. E aí, se a gente entende que o outro é um espelho de mim, que o meu espelho seja uma organização que me aceita e não uma organização que não me aceita. Porque se eu estou procurando muitas vezes algumas organizações, eu estou tentando forçar a barra, eu estou tentando entrar ali, talvez seja para eu me olhar primeiro, antes de eu olhar para a organização. Porque assim, Vitor, deixa eu só completar rapidinho, tudo o que eu critico no outro está em mim, entende? E o que é do outro é o que é simplesmente o fato. E quando eu olho para o outro e eu me despido de todos os meus conhecimentos, de todos os meus preconceitos, eu posso olhar o outro como ele é. Eu posso simplesmente agradecer por ter uma empresa que, ok, não aceita os meus trabalhos, mas que emprega um monte de gente e que eles vivem felizes assim e que funciona para eles. Então, as coisas são como elas são. Às vezes não tem muito por que complicar. E aí a nossa mente vai buscando essas explicações lá para trás, né? Faz sentido? faz. Todo sentido. Eu ia te perguntar se esse mesmo olhar que você falou aí do constelador pode ser aplicado também para a gente enquanto funcionário. Em que sentido? Tipo, aceitar como é, pega o que é meu, se não cabe ali, vou embora. Tipo, nesse sentido também? Total. É o que a Porque Sandra às falou. vezes... É o que a Sandra falou. São ciclos de vida e morte, né? A gente morre e nasce todo dia, a todo momento. O Vitor que eu sou hoje já não é o mesmo Vitor de 44 minutos atrás, quando nós começamos essa reunião. Porque eu já fiz um monte de interações aqui com vocês e absorvi um monte de coisa nova que eu já não sou a mesma pessoa, né? Então, se eu, por algum motivo, dentro da minha organização, eu me transformo, e eu não espero transformar essa organização também, aí eu vejo que tem, por exemplo, 3 saídas. 1, eu aceito que as coisas são assim, e tudo bem para mim. 2, eu não aceito, não faz sentido, e as pessoas não aceitam essa mudança, e as coisas começam a não funcionar para mim, e eu escolho sair dali, porque vai ser uma questão energética de frequência. Você começa a vibrar em uma outra frequência, a pessoa começa a vibrar em uma outra frequência, a organização está aqui, você está aqui, já não faz mais sentido, é uma escolha. E isso é a beleza de uma organização, porque você não pertence para sempre a uma organização. Você nasce, quando você entra para uma organização, você nasce para ela. E quando você sai de uma organização, você morre para ela. Da mesma forma como a gente precisa olhar para as pessoas mortas na nossa família e honrá-las, a organização também precisa olhar para essas pessoas que saíram e honrá-las. Mas ela está livre para seguir a vida dela em outro sistema. Entende? E aí tem uma terceira opção, que é eu começo a me mudar dentro dessa organização e a partir daí eu começo a influenciar moralmente as pessoas que estão à minha volta e isso vira um movimento positivo no sistema. Então, tem várias possibilidades aí, né? Mas sim, eu acho que a gente sempre tem a autorresponsabilidade de fazer algo com aquilo que cabe a nós. É aquele negócio. Não importa muito o que o outro faz para mim. Importa o que eu faço com o que o outro faz para mim. Entende? Então, ao invés de eu ficar, eu tô numa organização ruim, eu tô nisso, naquilo, o que você pode fazer? Sai, vai para outra, vai buscar outra. Se planeja, não precisa fazer loucura de uma hora para outra também, mas vai se planejando. Joga essa vibe pro universo, vai jogando, faz um contato aqui, outro ali, começa a movimentar o LinkedIn, sabe? E as coisas começam a chegar. Então, que a gente tenha essa autorresponsabilidade também, né? Faz sentido para vocês? Oh, muito. Eu acho que muitas vezes a gente tem muito medo, né? A gente trava a nossa própria energia de expansão. Seja ela em termos de amor na nossa família, né? De convivência com os nossos relacionamentos, seja também em termos de profissional. A gente trava esse fluxo de energia pelo medo.
Porque, querendo ou não, a gente é muito condicionado pelos desejos, né? De comprar, 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 ter. E talvez abrir mão de um trabalho é abrir mão de comprar, satisfazer esses desejos e etc. É uma loucura isso, né? Mas é o que eu acredito. Eu acredito nesse caminho aí que você tá e eu tô te seguindo. E aí entra a morte que a Sandra falou. Pode ser não morrer para essa empresa, mas morrer para os meus hábitos, morrer para aquilo que eu estava fazendo antes, que não faz mais sentido para mim agora. E aí, por consequência, isso se mostra no meu emprego, se mostra na minha organização. E aí eu vou buscar outra. E tudo bem, porque a origem do medo, na minha percepção, é a ilusão de que a gente pode controlar as coisas. Porque quando eu acho que eu posso controlar, aí eu não tenho medo, porque tá tudo bem. Porque vai sair daquele jeito que eu já sei como que é. E aí eu deixo de ser orgânico também. Então o medo, ele passa a ser também uma retenção de poder dentro dessas organizações. A energia passa a não fluir por ali. Por isso que cria-se uma hierarquia em forma de pirâmide, porque aqui trava tudo se ele quiser. Ô, Vitor, será que eu gostei demais desse seu conceito. Será que é por isso que as empresas elas têm uma cultura de medo? Para passar uma sensação, você não pode errar, tem que ser do meu jeito. Vocês observam isso dentro das organizações? Essa cultura de medo que é implantada dentro das empresas? O que vocês acham? Existe, é muito comum, né? Será que é essa falsa ideia do controle? Então eu te coloco um medo e você faz do jeito que eu quero que você faça. Uhum. E aí Nossa, adorei! Aí eu, por medo de fazer errado, eu faço só aquilo que está no meu quadradinho, só aquilo que está no meu escopo, só aquilo que está na minha descrição. E aí eu vou me travando, né? E aí eu vou me travando, não é isso? E aí tudo se trava, porque pensa, em termos energéticos, é muito mais fácil eu descer uma energia, pensa numa água indo para baixo ou uma água subindo. Você nunca viu uma água subindo, né? Então, assim, para uma mudança acontecer dentro de uma empresa de baixo para cima, precisa de muita energia para isso acontecer. E aí esses líderes que não concordam com isso, eles vão travando. Então eles vão retendo essa energia que vem da base e eles confiam que o planejamento deles é a melhor opção possível. Porque se eu não me planejar, eu não vou bater a minha meta, eu não vou ter resultado, então eu travo tudo aquilo ali. Porque vai ser do meu jeito, porque eu preciso controlar. Porque quando sai do meu controle, aí eu me sinto sem chão. Mas quando, na verdade, a única certeza que a gente tem na vida é que tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Uhum. Até a morte é uma mudança. A morte é uma mudança, daqui para alguma outra coisa. A gente pode olhar a morte como um fim ou eu posso olhar como um recomeço. Então, tudo vai mudar. Então, como que é eu tentar gerir uma organização de uma forma rígida? Eu falo assim, eu vou do ponto A até o ponto B. E eu vou aqui, ó, eu não vou mudar. Você percebe que esse caminho que eu estou indo aqui, o quanto que eu deixo de perceber infinitas possibilidades que tem à minha volta, e o quanto que eu deixo de confiar nas pessoas que elas vão tomar as melhores decisões possíveis, por medo de que a decisão delas não seja a que eu quero. E aí você trava a confiança das pessoas, e aí você cria um ambiente onde as pessoas não podem ser vulneráveis, e aí vai, né? Todos os problemas que a gente vê por aí nas organizações. Ô, Vitor, eu queria dar só mais uma contribuição, que logo eu tenho que sair, e tem algum material que eu vou passar para você, para passar para as meninas, que eu acho assim, que pode ser bem interessante, que é o Toda Mudança Começa em Você, o Estabelecer Limites, Respeitar Limites, que é do Anselm Grün, né? Que esses dois autores são alemães. Aquele filme No Campo dos Sonhos tem tudo a ver com a sua linha de trabalho, eu acho também, né? Essa coisa do estar pronto e vir. Mas, assim, eu queria contar rapidamente uma experiência de um trabalho que eu estou fazendo, que tem um tema específico, que eu tenho uma especialidade em sono. E... Desculpa, que tocou aqui o telefone. E aí, as pessoas queixando, né? Que no teletrabalho a carga está muito grande, parará, e eu nem era responsável. Eu sou idealizadora e coordenadora, mas não era minha aula. E aí, mas eu tive que interferir para lembrar que, às vezes, isso tudo é internalizado. Porque a gente não tem... Eu estou no nível central de uma empresa que nós somos, digamos, cerca de 40 mil pessoas. É muita gente. É uma das maiores, assim, né? Dos maiores empregadores. É o maior empregador do Centro-Oeste. E aí, Imagina a tem força coisas desse coletivo, que realmente... né?
tem o que se espera. Mas tem uma gerência média que também nem sabe como pedir. Mas não tem alguém lá vigiando exatamente o que essas pessoas fazem, como fazem. Essas pessoas são funcionárias públicas, essas pessoas têm uma certa autonomia, que não é fácil assim, da noite para o dia, se alguém resolver, vai colocar elas para fora. E teve gente que não dava para fazer o exercício que tinha que fazer ou no nascer ou no pôr do sol, porque senta na cadeira antes do nascer e sai da cadeira depois do pôr do sol, e sendo que a carga é só de 40 horas semanais. Aí, muito interessante. E eu tinha no grupo, né, gente que é, assim, digamos, uma gerência intermediária, que aí falou o outro lado. E é interessante esse tirano internalizado. Não que não exista o sistema, que não exista a grande corporação, que não exista o poder político, o poder público, isso tudo existe. Só que o que cada um tem aquela crença que é assim, e até as imagens, né? Porque tem gente que falou assim, não, mas tarefa pedida, tarefa cumprida, esses jargões, né? Que para mim, pessoalmente, nunca fez sentido, mas eu sou a caçula de 5 filhos. Tem 8 anos entre eu e a minha irmã, vem de tem uma coisa privilegiada em muitos sentidos, então eu nunca tive medo, nesse tipo de medo, tenho outros, né? Mas, assim, é muito interessante, porque às vezes também a cutucada vai servir a muitos níveis, porque não é só a nível do poder, não é só a nível central, é a nível da base também, né? Então, assim, daí essa importância, que às vezes aquela coisinha que a pessoa ali nem tinha para nada, faz essa diferença, porque a pessoa se perceber como sujeito, como alguém, saber que tem vida própria e que pode perder um emprego, mas pode vir outro, até mais interessante, né? E que se abrir o campo, eu já tive muitas experiências assim na vida, antes até de sonhar que existia constelação, que aquela coisa por isso que eu gosto daquele filme, do Campos dos Sonhos. Se o campo está pronto, as pessoas vão aparecer, né? Para jogar, as coisas aparecem. E aí as pessoas virem bater na minha porta querendo saber das coisas, sabe? Assim, e sem fazer divulgação, sem nada, desde de emprego, desde, por exemplo, pessoa me pedindo, né, para ir para a minha igreja comigo. Eu não fui bater a porta e falar, quer ir na missa? Não, a pessoa bater no Canadá para mim e falar assim, você me leva na igreja? Chegar na igreja, o que é a Bíblia? Eu não abri a boca, nem tinha cogitado a hipótese, né? Mas é uma coisa que eu teria adorado fazer. Mas é porque as coisas, né? Seja no trabalho, e aí fechando, né? Nós temos um diretor novo, diretor assim, a nível de organização, que tem um chefe entre eu e esse diretor, que chegou, saiu um amigo, uma pessoa, e colocou para fora, né, uma pessoa que a gente gostava muito, um rapaz, que é muito bom, ele fez um deslize de um e-mail errado e tudo, e ninguém fez nada exatamente. Aí eu acordei no domingo, na outra semana, eu acordei agoniada, cedo, como sempre. Eu falei, tem que fazer alguma coisa. Aí mandei mensagem para todo mundo e a gente reuniu, conseguiu, assim, digamos, falar algo, né? Não mudou a situação, mas aquilo deu força. E é muito interessante porque esse diretor, eu já tinha tido um encontro com ele virtual umas 3 vezes. Da primeira vez ele nem falou comigo, porque alguém chegou que era acima dele, né? Todo mundo falou, fico contente. E eu falei, fico contente e confusa, porque queriam que nós fôssemos trabalhar numa sala que não tem ventilação, né? E assim, totalmente insalubre. Mas aí o interessante é que eu não estava assim fazendo estratégia, mas esse diretor que chegou, que talvez eu nem vá permanecer muito no setor além do final do ano, mas ele assim, ele me respeita do tanto e até hoje eu só fiz confrontá-lo. Aí, no final da reunião, ele até falou assim, você foi contundente. Eu pensei que ele tinha sido sarcástico. A colega falou, não. Ele falou, aprendi muito com você. Ou seja, eu não fui nada, eu não fui espetacular. Eu só fui autêntica. Eu conectei com a verdade que eu tinha, que estava lá, e servi de canal para as outras pessoas criarem coragem e falarem, né? Então, assim, nesse momento eu fui canal, aconteceu, eu não dei conta de ficar quieta, né? E não mudou a situação. Quer dizer, houve mudança sem mudar. O rapaz continuou sendo excluído do sistema, mas eu falei com o diretor, falei, olha, a próxima vez que você fizer algo assim, fala com o grupo antes. Ele falou, eu vou falar com o grupo antes. Ele não voltou atrás, né? Mas houve uma evolução. Então, assim, às vezes esse dedo, né, que você pode estar contratado ou não, você pode ser o agente terapêutico, assim, contratado, fazendo o belo trabalho que você está fazendo, ou eventualmente alguém que está ali dentro, por acaso, uma hora sou eu, outra hora é outra pessoa. Mas isso, para mim, eu entendo que tem muito a ver você se conectar com a sua verdade, né? Porque quando a verdade, né? A verdade liberta, e realmente liberta. Porque quando você não tem o que esconder, você está lá, você está sem medo, você está tranquilo, né? Você não tem uma agenda que está lá atrás. Se você der um deslize, você vai falar, opa, errei.
E aí, vai me matar por isso? Não vai me matar, né? Então, pronto, acabou. Era isso que eu queria partilhar. Agradecer essa oportunidade, né? Que a gente se cruzou outra vez aqui, a vocês todas. Eu tenho um compromisso pré-assumido, mas quando eu vi que era o Vitor fazendo uma coisa, eu falei, eu vou lá, fico até quando eu conseguir. E parabéns pelo deslanchar assim, né? Tão rápido, esse trabalho tão bonito. E espero que nós possamos nos encontrar de novo, tá bom? Muito obrigada. Eu vou ficar ainda mais Sandra. uns 5 minutinhos, mas eu prometo ficar calada, que eu já falei demais. Obrigado, Sandra. Muito obrigado, viu? Eu acho muito, muito lindo isso mesmo, essa questão do poder da base, né? Como que a gente não pode e não precisa ficar esperando que alguém acima da gente faça alguma coisa para a mudança acontecer. A mudança começa em mim, né? Eu acho que isso é muito bonito. Diga, Patrícia. Olá, boa tarde. Desculpa eu não estar aqui sem câmera o tempo todo. Eu fui levar meu cachorrinho no veterinário, eu estava na função de carro para voltar e tal. Enfim, sentei. Mas assim, uma coisa que eu queria complementar, respondendo a dúvida acho que da Juliana, sobre a questão do medo. Eu sou psicóloga de formação, 10 anos trabalhando com pessoas, com organizações. Estou aqui a convite do Vitor, que estava lá no grupo da O2, né? Uhum. E aí uma coisa que eu queria complementar é que o medo, ele pode ser de propósito ou não. E aí eu acho que é isso que eu queria trazer para a Juliana refletir, assim, já que pelo visto não é a área dela, né? Então, muitas vezes o medo é de propósito. Tipo, eu quero te deixar castrado mesmo, né? Me obedeça, uma coisa assim muito clara para quem faz. São as pessoas mau caráter, né? Mas às vezes é só a única linguagem que essa pessoa conhece. Principalmente as pessoas mais velhas. É só essa concepção. Isso diretamente, quando a gente está falando homem a homem, né? Aquela coisa assim de uma coerção pelo medo de propósito. Porque, eu não sei, eu tô com 32 anos. Eu dei a sorte de ter um pai que não teve essa educação. Imagina, meu pai tá com 60 anos agora, né? 61. Então, ele não teve essa educação pelo medo, ele teve uma educação pela educação. Foi filho de professora, eu dei sorte. Agora, se ele tivesse tido aquela educação que, por exemplo, o tio do meu marido, que está ali na cozinha, teve, ele é um cara que ele é tão agressivo na fala, sem perceber, que ele assusta as pessoas e elas se assustam, não tem coragem de falar que ele é assustador. É aquela pessoa que bate na mesa forte, aquela pessoa que fala grosso, aquela pessoa que fala alto, que impõe pelo medo, porque a presença dele é meio grosseirona, né? E aí o medo que eu te falei é inconsciente nesse sentido. Mas a gente não pode esquecer, e aí só uma contribuição nesse sentido, que eu estava me segurando para falar e na hora eu não consegui, é que é estrutural também. A gente tem um machismo estrutural que dialoga pelo medo. A gente tem outras instâncias que dialogam nesse aspecto, viu, Ju? E aí isso, claro, tem como uma consequência direta, como uma transversalidade dentro das organizações que vivem nesse planeta. Eu vi que o Vitor tem uma linguagem muito espiritualista, eu acho isso interessante, dialogo com isso um pouco. Eu sou um pouco mais pé no chão, um pouco mais concreta, tá, Ju? Eu acho que você é assim. E aí essa concretude que você tem faz com que muitas vezes os fenômenos um pouco mais sutis, você fica assim, meu Deus, mas como que é? Como que não é? Me dá um exemplo, eu queria um dado, eu queria um número. E essas coisas muitas vezes não vão acontecer. E aí quando o Vitor fala, cada um vai ter um processo, é porque cada um vai ter um processo mesmo, não é que a gente não está querendo falar, né, Vitor? Só queria te contar, né, que eu te entendo bem quando você fala isso. Mas pensando em trazer dados um pouco mais pé no chão para a Ju, quando a gente muda a estrutura do capital humano, ou seja, missão, visão, valores, percepção, ampliação de pensamento, que é a base da estrutura organizacional, pensa assim, ó, um pódiozinho, primeiro degrau, propósito, conexão espiritual, motivo daquela organização existir, segundo degrau, capital humano, pessoas, o que a gente pensa. Depois vem o capital organizacional, que você super, pelo que eu vi, manja desses paranauê, aí é número, aí é estrutural, por fim são os dados, né, são as planilhas e tal. Então, se a gente não tem essa base dessa pirâmide
estruturada, que é o humano, o resto bagunça tudo. E o interessante da constelação, eu não tenho experiência, viu, Vitor, na constelação organizacional, eu tenho experiência com organizações. Eu tenho, né, mas eu tenho experiência na constelação familiar. E pelos estudos que eu já fiz, pelo que eu já entendi, o interessante da constelação é que ela mexe no sutil e no simbólico, que está anterior até ao psicológico. E é por isso que bagunça tudo, é por isso que mexe tanto, é por isso que é tão profundo, viu? Se quiser usar esse argumento, quando te perguntarem, fica aí a dica, porque às vezes, quando a gente só fala que para cada um é de um jeito, às vezes a pessoa, tá, então tá, e não entendi. Então, era só essa contribuição, viu, gente, que eu queria passar para vocês e parabenizar pelo papo, tá? Muito, muito bom. Patrícia, eu quero te agradecer pela contribuição. Realmente, eu tenho muita dificuldade. Eu até cheguei a falar com o nosso padrinho de turma do curso que a gente está fazendo, que eu tô com muita dificuldade, porque eu sou mental. Eu tenho mais de 22 anos de profissão, eu sou contadora, controller, número o tempo todo. Então, para mim, está sendo um desafio enorme. Eu entrei nessa área de autoconhecimento, para mim, desde 2018, coach, PNL, tudo que vocês imaginarem, mas ainda é muito difícil. É muito difícil. Porque o cérebro está condicionado ali, né? No resultado. Tem que ter alguma coisa concreta para poder falar com ele, com o cérebro. Te agradeço, viu? Super te entendi. É por isso que eu falei, pelo amor de Deus, deixa eu falar com essa mulher. Para ela não sair daqui assim, eu tão agoniada. E aí uma coisa interessante, pensa só, quando a gente vai pensar num equilíbrio para nossa cabeça, para nossa vida, para as nossas emoções, que nem o Vitor está falando muito bem para vocês, como você é um pouco mais pé no chão, vamos dizer assim, né? Mais mental, mas tem que ver para crer, pensa assim comigo. Pensar, sentir e fazer tem que ter alinhamento. Se você só pensa sem sentir, você é um robô. Porque aí você vai fazer baseado só em número. E o ser humano é mais complexo. Se você é só coração e vai fazer só pelo coração sem pensar, você se fode igual. Então, quando a gente entende esse alinhamento, é o que a gente está tentando fazer. Então, a ferramenta da constelação, ela é uma ferramenta sensível, sutil, que vai mexer nesse campo, que imagina assim, o meio do caminho do espiritual / psicológico. E aí isso vai afetar todo o resto em termos de ação no futuro depois. E cada um vai compreender isso de acordo com o filtro interno, de acordo com a capacidade cognitiva, perceptual, até intelectual mesmo, no sentido de estudo e tudo. E tudo isso vai afetar. E, Vitor, pelo que eu já ouvi de você, eu ouvindo a sua história, juro, eu falei, gente, parece tanto comigo, mas eu também era que nem você, não me achava em lugar nenhum, achava tudo muito mal feito, eu sabia que era mal, só que eu era um pouco mais abusada. Eu virava para os chefes e eu fazia o dossiê de tudo que estava acontecendo. E falava, não faça isso, que isso é doentio. E não à toa, hoje eu sou consultora. Né? Acho que já estava ali. Tá bom, gente? Eu vou pedir licença, eu preciso sair. Mas muito obrigada pela oportunidade. Quero conversar de novo com vocês em outros momentos, tá, Ju? Mas eu queria vir falar. Eu também. Tá Vitor vai bom? marcar mais, né, Vitor? Vamos, com certeza vamos. Até mais. Até mais, Obrigada. Tati. Tchau, Até porque as Patrícia. coleguinhas precisam de ajuda, né, Vitor? Todo mundo precisa, né? Mais. Passa para as meninas meu Instagram, Patrícia Guilherme Consultora, para quem quiser saber mais. Depois eu escrevo lá. Eu te passo. Eu posso montar um grupo dessa reunião depois e a gente se comunica lá. Opa, uma perfeito. boa isso, né? Perfeito. Legal. Perfeito. Fechou, Tchauzinho. então. Perfeito. Obrigada, Paty. Eu também tenho que ir, pessoal. Eu tenho um café virtual com meu amigo de 72 anos marcado. Nossa. Essa semana a gente faz isso e a gente tem um horário marcado aqui, é bem certinho os horários. Eu preciso ir também. Eu também muito vou ter que me obrigada. despedir. Foi muito bom ter com vocês. E eu só queria falar uma coisinha, Juliana. Não é só as organizações que estão por medo, né? As famílias são muito regidas pelo medo e nós mesmos. Tudo que eu estou trabalhando, todos os bloqueios que eu estou trabalhando no inglês com confiança são muito relacionados ao medo de errar, o medo de não se sentir aceito. E assim, eu amo aquele livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito.
Eu recomendo para todas as Maravilhoso. pessoas, né? E eu, assim, e a partir daquele livro ali, muita coisa mudou em mim. Inclusive o meu medo de não agradar. E daí Uhum. ninguém precisa gostar de mim, assim, não, tá tudo bem. Eu não preciso falar coisas ruins para as pessoas, mas eu posso mostrar minha verdade. E se eu for aceita, ótimo. Se eu não for, tá bom. Então, eu gosto muito desse Lindo. livro. É muito bom. Lindo, Isa. Gente, obrigada. Beijos. Muito Beijo, obrigada, Isa. Victor. Obrigado, Tchauzinho. Isa. Tchau. Ju, eu queria trazer uma última coisa antes de você ir, não sei como está de horário. Você falou assim, porque as amigas Dá têm para que, segurar uns 10 minutinhos ainda. porque as amigas têm que aprender. Ju, todo mundo tem que aprender. Você não tem ideia do número de pessoas que aprendem com você todos os dias e você nem sabe disso. Eu falo disso por experiência própria, porque eu saí de atendimentos já que eu fiz e eu falei, nossa, não fui bem, não fui legal, não foi o melhor. E foram os melhores feedbacks do mundo que eu recebi. Foram dessas pessoas que eu achei que eu não tinha dado o meu melhor. Então, que a gente acredite no nosso potencial também de contribuir com o outro. Porque aí conecta muito com o que a Isa falou, né? A nossa família, ela... Imagina, ó, você viu isso na nossa formação. Se a gente pega 10 gerações para trás, eu sou a 0 e depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 10, somam-se aí 4.040 pessoas, mais ou menos, só de descendentes diretos na nossa família. Então, imagina o quanto de história tem ali que a gente não conhece, o tanto de sofrimento tem ali que a gente não conhece, o tanto de medo que tem ali, tanto de sabedoria, tanto de felicidade, tanto de sonho, tanto de frustração, tanto de tudo. Então, tudo isso chega para a gente em uma carga que não é somente física ou somente psicológica. Bert Hellinger fala que é um campo informacional que a gente acessa, que a informação ela é atemporal, ela está aí para a gente, disponível a todo momento. E naquele trabalho elas se encontram, fazem o que elas têm que fazer e voltam para os seus lugares, porque é um encontro para reconciliar. Então, por isso que é muito difícil falar de um resultado tangível, porque cada um recebe uma carga enorme familiar que a gente não tem nem ideia de como que isso vai funcionar naquela pessoa. O que a gente pode confiar é que quando tudo é feito com amor e sem querer impor nada ao outro, porque porque assim, eu sou violento quando de alguma forma eu quero ou eu tento ou eu dou a impressão de tentar impor algo a você através da minha comunicação. Não é o que eu falo, mas é com qual atitude eu falo. Se eu falo pelo amor, assim, vai ser muito difícil que um trabalho na constelação, um trabalho feito do vazio, do centro do peito, no amor, no olhar pelo outro, que ele te cause algum mal. Mas saber o resultado que isso vai trazer para você é muito difícil, porque são infinitas as variáveis e o constelador ele é apenas uma ferramenta. Quem faz o trabalho, quem tem o poder de agir depois é a pessoa. Então, por isso que é tão sutil assim. Faz sentido? E aí, pessoal? Vocês queriam trazer mais alguma coisa? Tem mais alguma dúvida? Mais alguma Eu queria dizer que curiosidade? achei muito legal essa talk que você chamou, Vitor. Gostei dos exemplos, né, das perguntas. E como elas falaram, acho que até cabe outra conversa, esse grupo aí que você falou que vai criar no WhatsApp. Uma vez por mês, pelo menos, né? Legal. Eu cheguei a comentar com o Vitor, né, no WhatsApp, que eu vejo essa técnica muito interessante para a resolução de conflitos dentro das organizações relacionadas com papéis, pessoas que reclamam, estou fazendo além do meu papel, ou me colocaram num projeto, num negócio e eu estou fazendo porque me mandaram fazer, mas na verdade queria estar fazendo outra coisa. Então a pessoa está trazendo um sentimento de que ela está desconectada, talvez, do propósito que ela tenha, ou ela está desposicionada em relação ao papel que ela achava que ela tinha que ter, e o novo papel está pesando. Né? Então, eu acho que da mesma maneira como a gente tem, às vezes, dentro da estrutura da família ali,
alguns disposicionamentos, né, quando alguém sai daquele sistema, né, e outra pessoa tenta ocupar, né, aquela posição ali, acontecem nas organizações, aos montes, a gente vê. Né? Então, de repente, isso pode ser um caminho para, olha, então, tenham algo aqui novo para te trazer que pode ser interessante para a gente tratar essas disfunções de papéis. Né? Então, acho que, de repente, a gente podia ter uma próxima talk abordando mais perguntas, porque acho que vão surgir outros insights depois dessa nossa conversa aqui. Total, total. Uma coisa, viu, Bianca, que assim, a gente também tem que perceber, como constelador e como terapeuta, se o problema é sistêmico. Porque nem todo problema é sistêmico. Às vezes é só má gestão mesmo. E às vezes é uma pessoa que não é capacitada. Então, assim, existem alguns indícios que mostram que pode ser alguma coisa sistêmica, mas pode ser que não seja. E aí pode ser que o problema seja resolvido simplesmente mandando essa pessoa embora. Porque ela não consegue dar mais a contribuição para ela naquele sistema. Acabou o tempo. Parece Se o problema for o dono. Oi? Se o problema for o fundador, Vitor, como que age nesse sentido? Dentro do que você disse? Se ele quiser se autotransformar. Essa é a única solução. Porque senão ele está fadado ao fracasso. Não fracasso, fadado àquele nível de consciência que ele tem. A empresa nunca vai passar daquilo. Pode ser que ela funcione eternamente, mas naquele nível de consciência, daquela forma. E se isso funciona para eles também, tudo bem. Não cabe a gente julgar o que é ou o que não é, né? Deu para entender. Mas às vezes não é um problema sistêmico. Às vezes é. Perceba, por exemplo, ó, indício sistêmico. Isso se repete com frequência? São vários funcionários de várias equipes ou do mesmo setor que traz esse mesmo problema há, tipo, anos. É um indício. Outra coisa, já foram vários consultores externos e aplicaram treinamentos e nada mudou? É um indício sistêmico, porque as coisas não estão funcionando. Perceba, se os líderes não estão querendo transferir a responsabilidade deles de atuar para você, consultora, é um indício sistêmico também de que a diretoria não está no papel dela de liderança. Então, assim, tem diversas coisas que precisam ser analisadas dentro de um contexto organizacional para saber se isso é uma condição sistêmica ou se não é. E para cada nível de condição sistêmica tem os seus papéis, por exemplo. Tem as suas soluções, digamos, né? Se eu percebo em uma constelação que um problema, entre aspas, é mais com uma pessoa específica, aí eu posso ir com um coaching para essa pessoa específica. Agora, se eu percebo, por exemplo, que é uma coisa mais geral da empresa, aí eu posso fazer um trabalho com uma psicologia, com um clima organizacional para mexer com o todo. Agora, se eu percebo que é tipo é o contexto da empresa no mercado que ela está inserida. Opa, peraí, eu vou mudar de mercado, eu vou abrir uma filial, eu vou... Então, assim, para cada tipo de problema também existe uma solução que é indicada para aquela. Por isso que aí eu trago de novo que existem os recortes de uma constelação. Eu vou constelar o quê? Porque assim, eu não consigo ver tudo isso em uma constelação. Isso não fica viável. Então, como que a gente lida com as prioridades? Com aquilo que está se aparecendo? Quais são os sintomas prioritários que estão aparecendo naquela organização que precisa ser olhado hoje? E talvez ele já destrave outras coisas por ele mesmo, né? Então, assim, abre muitas possibilidades. Ô, Vitor, eu vou ter que pedir licença, porque eu tenho um compromisso agora às 4h30. Eu quero te dizer que eu adorei, muito obrigada a todas as meninas, né, que estavam com a gente, por me permitir falar tanto. Você vê que lá no curso eu falo pouco, porque eu ainda estou muito no mental, mas eu vou melhorar. vou tentar. E quero te pedir para fazer mais vezes e sempre me chama, que eu estou super afim de aprender mais. Muito obrigada, viu, pela generosidade. Eu que agradeço, viu? Obrigada, gente. Boa tarde. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau, Ju. Tchau. Bom fim de semana. Vitor, também vou sair do call, né? Também tenho outro compromisso. Finalizando aqui também. Tá bom. Mas eu queria depois falar com você pelo WhatsApp e ver se de repente você tem interesse, disponibilidade para fazer um talk assim dentro da minha empresa. Sim, claro. Tá? Eu acho que tem alguma conexão com coisas que a gente está fazendo por lá, tá?
Mas aí eu preciso conversar internamente também e ver como é que isso aí viabilizaria. Né? Mas acho que faz todo sentido com o trabalho que está sendo feito lá. Em um conceito sistêmico, você não ultrapassar essa hierarquia que existe lá dentro. Isso, exatamente. Porque senão é você assumindo um papel que não é seu, emaranhado. Exatamente. Entende? Né? Então eu vou lá honrar, né, quem estava lá antes de mim, né, e ver se há interesse de levar essa abordagem. Né? Mas, assim, pelo que a gente está vivenciando hoje, né, é uma empresa que está passando por várias mudanças, é uma empresa que fala de espiritualidade, é uma empresa que tem programas de coaching, tem programa de meditação, uma série de coisas para autoconhecimento. Então, eu acho que tem espaço para tratar desse assunto. Ótimo, ótimo. Muito legal? Bom. Obrigado. E obrigado legal, gente. Pelo seu convite que você colocou lá na Target, porque foi isso que motivou. Eu falei assim, eu vou abrir para mais pessoas, então. Eu acho que as pessoas que precisavam chegar foram as pessoas que chegaram, né? Então, agradecer já aqui todas vocês que estão aqui, deixar meu agradecimento para todo mundo também que já saiu. Muito obrigado pela abertura de vocês e por essa troca de hoje. Legal, gente. Obrigada, então, né, por essa troca, foi muito bem-vinda. Acho que no momento que precisava, né, todo mundo tá aqui não é à toa, né, no momento que tinha que acontecer. Valeu, gente. Eu também votei, assim, porque eu me organizei, assim, de 3 às 4, tá 4h15, então realmente... Mas, assim, eu nunca fiquei tão em silêncio numa reunião, viu? Você conseguiu uma coisa extraordinária comigo. Mas é porque eu estava realmente absorvendo, né? Até sistemicamente a gente vê que tudo é fenômeno, né? Então, para o meu filho, me dá água, eu estava me hidratando aqui. E é bem interessante porque você teve uma visão que você trouxe, o que eu vi um grupo bem misto, né? Você trouxe pessoas que já tiveram experiência com você, pessoas como eu, e eu só estou reconhecendo a Andréa, né, Andréa? Você sim. Fez também o curso lá com a Ana, não foi, Andréa? Pessoal, estou saindo do call, tá? Tchau, tchau. Bom fim de semana para vocês. Andréa, eu? Sim, você, Andréa, não é? Sim, lá do curso isso. também, Na verdade, a Ana foi minha professora pelo Imensa Vida. E aí a gente continua aluna. Eu estou fazendo aí conheci o Vitor. Formação nessa vida. E aí eu achei interessante essa tua forma. Eu não sei a Márcia que entrou agora, se ela também já, acho que não, né? Não fez ainda por fazer. Então eu achei interessante você trazer a abordagem assim com um público, vamos dizer assim, bem diversificado, né? Aí foi interessante porque cada um trouxe suas contribuições. Eu parabenizo você porque você, né, fez o curso faz tão pouco tempo, em tese, né? Mas é como você disse, você já vem de uma bagagem sua como profissional e tudo, foi só um encaixe, né? E você já está aí com as suas ideias, né? De trazer esse trabalho, né, terapêutico para as empresas. Eu vou ser sincera com você que eu já tinha pensado nisso, mas na minha visão eu pensei em fazer tipo como os exercícios lá do curso. Uma coisa assim, como a gente fazia os exercícios, ia para a sala. Então a gente fazia as constelações com as empresas entre os alunos, né? Que aí são consteladores, né? E aí a gente sentia aquela situação e fazia aquela constelação online ali com os elementos, assim. Mas, pelo que eu percebi, você traz um trabalho individual, né? Assim, você mesmo, enquanto constelador, e a pessoa da empresa que te procura, e aí você faz, né? E aí eu concordo, não sei quem foi que falou, essa tua calma, essa tua voz zen. E eu acho que eu fiquei calada assim para aprender a ficar zen também, que é muito bom. Mas que tem tudo a ver, uma propriedade, você está de parabéns, porque você falou uma propriedade muito grande, de uma forma muito tranquila, muito segura, né, do trabalho que você faz. E, na verdade, eu me coloco à sua disposição no que eu puder contribuir. Estou aqui para aprender, para poder contribuir de alguma forma. Eu particularmente,
Eu não sei se você já teve a oportunidade de fazer a constelação ao vivo, antes dessa pandemia. Já. E aí, o que eu notei é que, assim, quando é uma coisa, o público, né? Você pega a pessoa que está querendo ser constelada e pede para que ela escolha alguém para representar. E aí, no exercício do curso da gente, né, de Diana, eu notei que, ao invés desse público, eram os alunos, né? Eram as pessoas que estavam fazendo. E eu notei para mim, eu senti uma facilidade maior quando era feita por esses alunos, porque eram pessoas que, de qualquer forma, já estavam sendo trabalhadas e era mais fácil de interpretar o que é que eles estavam sentindo. Foi isso que eu senti. Apesar de que o campo, como você bem colocou, ele é soberano, né? Ele é quem determina o que é que vai acontecer. Às vezes a gente inicia uma constelação achando que já sabe o resultado. É isso, isso. Aí vai para um outro campo que eu nunca tinha pensado nisso, né? Como você disse que você fez e o rapaz falou sobre a questão da arte e tudo, da limitação dele e tal. Mas eu acho que é uma coisa que a se pensar. De repente, aí a minha contribuição com você aí, a você pensar na sua forma de atuação, é que quando essa atuação ela é feita, ou como foi feita, nesse patamar assim, de você ter, vamos dizer, 4, 5 pessoas que são já consteladores ou que estão no curso, e elas ficam, como nos exercícios da gente, sentindo o campo, eu sinto que fica mais fácil de quem está sentindo dizer o que, interpretar um pouco mais, entendeu, Vitor? Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Sim. Porque o constelador sozinho, não que não possa, porque existe a constelação online que é feita tanto a familiar como a organizacional que você colocou. Mas eu acho que fica mais... flui com mais facilidade, entendeu? Quando você... Porque, na verdade, você vai ter o apoio e a ajuda também dessas outras pessoas. Não fica tudo só com você. Apesar de que, mesmo naqueles exercícios, uma pessoa era escolhida para ser o constelador, o observador. E os outros faziam os papéis. Mas eu acho que, não sei se a Andréa sente isso também, Andréa, que quando a gente fazia os exercícios, então, você vai ser isso, você vai ser a empresa, você vai ser a solução. A pessoa, quando estava ali, ela tomava de uma forma mais fácil essa interpretação, entendeu? Essa fala. Mary, o que eu acho é que sim, hoje eu estou fazendo as constelações individuais tanto por conta da pandemia e que foi o método que fez sentido para mim. Então eu vou fazendo com objetos, a pessoa vai pegando objetos para representar. E uma fala sua me chama a atenção, né? Porque aí você fica com todo o trabalho. O constelador não faz trabalho nenhum. Quem faz trabalho é a pessoa. Então fica leve, né? Quando a gente se coloca nessa posição de vazio, nessa posição do constelador, do terapeuta, eu não faço o trabalho, eu acompanho os fenômenos que vão acontecendo no campo. E aí sim, tem algumas coisas que são mais da minha forma de falar e tal, que outras pessoas podem contribuir. Em relação a serem pessoas que a gente conhece, não é o mais indicado, né? Porque quando a gente vai tendo uma relação mais íntima e mais próxima com as pessoas e nós vamos conhecendo, isso de alguma maneira pode se mostrar como uma interferência em alguma representação. Então, por exemplo, o que eu pensei em fazer quando eu pegar, por exemplo, alguma organização maior que, vamos constelar um departamento, tem tipo 10 pessoas nesse departamento. Eu pensei em fazer, por exemplo, um link, abrir um link, eu convido 10 pessoas que não se conhecem, que vão entrar lá e que vão ser essas representantes. E aí eu, mesmo online, vou conduzindo esse processo também com esses representantes que não se conhecem, né? Então, eu acho que assim, são outras informações, é uma outra observação. Eu acho que quando a gente tem os representantes, a gente expande mais a nossa observação, principalmente a observação física do que acontece com as pessoas, né? Quando a gente está com os objetos, a gente vai muito na sensação. Por exemplo, eu conduzi uma constelação sem câmera.
Você acredita nisso? Só sentindo o que a pessoa estava falando. E foi linda. Então, eu acho que o ponto principal é que a gente esteja disponível, aberto e presente para aquilo que for possível. Porque se eu fico falando assim, eu estou fazendo online, mas eu acho que o outro ia ser melhor, eu não estou inteiro aqui. Então eu não estou disponível para outra pessoa, eu não estou no meu vazio. Meu olhar não está para o fenômeno. Meu olhar está para o que eu acho que ia ser melhor naquela constelação. E aí ela perde a força. Quando eu falei a questão do trabalho, realmente você tem toda a razão. Eu acho que eu me expressei errado. Não é o trabalho, porque o constelador não faz nada. Ele é um canal, ele é um veículo do próprio sistema, porque quando eu coloquei, o sistema ele é soberano, ele é quem determina. Tanto é que a gente pode pensar algo, quando vê, não tem nada a ver com o que a gente pensou. Mas o que eu digo é a título desse experimentar mesmo que você colocou, entendeu? Então, assim, eu estou falando da minha experiência, o que eu senti, né? Porque apesar de faz menos de um ano, na verdade, que eu estou com essa experiência de constelação, e eu comecei com uma constelação, uma questão totalmente particular minha, né? Na justiça, porque eu sou advogada, né? A minha área de atuação é no direito, mas eu estava com uma causa própria e muito aflita, e uma coisa assim de muita dor, muito sofrimento. E aqui em Pernambuco existe esse viés com o Tribunal de Justiça daqui, do PJE. E aí foi uma semana de conciliação e, assim, por um acaso que não existe acaso, né? Eita, entrei. E o que é isso? Nunca tinha ouvido falar. Só, assim, via internet, mas nunca me aprofundei sobre o assunto. Então, é uma coisa que eu senti na pele. Então, e que foi, como eu esqueci, Isabelle falou, é um novo olhar. Com essa nova visão que eu tive, então, nada mudou e tudo mudou. E depois disso, eu comecei assim, a participar de constelações presenciais, né? E aí me inscrevi numa pós, que até hoje eu estou, que é em João Pessoa aqui. E o interessante dessa pós é que ela é feita com vários consteladores, e todos eles assim com bastante experiência, como Ana da Fonte, vai ser uma das professoras, Elisângela, que é uma coordenadora, que ela é de Brasília, Bartô, que eu não sei se você já ouviu falar, que é daqui, também de Recife, a Anfo, que é africana, que também vai ser professora da gente, a doutora Wilka, que é a juíza, que também é consteladora, que vai. Então, assim, é interessante porque você não fica limitado. Você começa a observar várias formas porque cada constelador, você está me colocando a sua forma de constelar, né? É um dom seu, é uma coisa sua, que você consegue, mesmo sem ver nada, você consegue sentir. Isso é uma coisa sua. Não quer dizer que outra pessoa, eu iria fazer da mesma forma. Cada um está, né? Perfeito. Mas o que me chamou muita atenção nesse curso com Ana, né? Porque aí sim, após eu comecei, ainda estou agora, mas teve essa questão do coronavírus, aí deixou de existir porque era presencial, era uma vez no mês, parou. Agora está retornando online. E nesse meio tempo aí eu fiz o curso de Organização Viva com a Ana, que você fez, e fiz também, já deu tempo de finalizar um curso para consteladora familiar mesmo. Uhum. Só que esse foi mais intenso, 4 vezes na semana, foi bem intenso. Esse que você está fazendo agora é com Ana também? Não, eu estou fazendo no Imensa Vida. São 9 professores lá. Ah, tá. E módulos. é semanal? É semanal? Não, é um encontro mensal que dura o final de semana inteiro, sábado e domingo. E aí depois você tem uma aula tirar dúvidas sobre esse módulo e depois uma aula que eles chamam de baldeação, que é a transição entre um módulo e outro. E aí são 9 módulos. Esse de Ana, ela disse que foi assim, o pioneiro, foi um piloto, vamos dizer assim, que ela nunca tinha feito ele online. Os cursos dela sempre eram presenciais. E por conta da pandemia, ela começou. Então, a gente tinha aula nas segundas, quartas, quintas
Não, segunda, terça, quintas e sábado. E assim, isso direto, coisa de louco mesmo. E a gente, nessa, começava os exercícios. E foi uma coisa tão assim, sintomático junto com o organizacional que a gente fez, que tinha hora que eu não sabia onde eu estava em um e estava em outro, e na verdade a gente trabalhou em todos eles. Né? Ela juntou. E aí teve momentos de empresas serem chamadas pelo grupo da gente. Eu não sei se você chegou a experimentar essa experiência. Chegou, Vitor, a fazer? Não. O quê? Eu acho que foi que Ana, com um grupo, chamar uma pessoa assim de fora da empresa para que a gente fizesse uma constelação daquela empresa. Ah, pois é. Né? Ela fez no curso de formação. Uhum. E aí, é por isso que, assim, foi uma experiência que a gente ficou fazendo, exercitando, e foi muito interessante. Porque ela chamava uma pessoa terceira de fora, e aí, de forma gratuita, não existia nenhum vínculo, assim. Era como se fosse como a gente diz, um estágio, né? Que a gente vai, quando termina o curso, vai fazer um estágio. E aí ela chegava, chamava essa pessoa, e entre os alunos, a gente formava um grupo, vamos dizer assim, como você disse, de 9, 10 pessoas. E aí a cliente dizia, olha, a minha empresa, eu estou sentindo eu quero constelar isso, essa situação. E aí, por isso que isso eu achei que facilitou. Cada aluno fazia. E outra fala sua sobre assim, que é bom que não se conheça. O que ela fazia é o seguinte, que a gente não conhecesse o cliente. Uhum. Entendeu? Então, por exemplo, como é que chegavam essas pessoas? Eram convidados de alunos. Então, eu tinha alguém que estava com a empresa precisando, aí eu dizia, olha, Ana, tem uma pessoa amiga minha que quer. Aí ela, tá bom, então você fazia uma inscrição tal, e a pessoa vinha. Uhum. E essa pessoa que eu indiquei, eu não fazia parte daquele grupo que ia constelar, para que não tivesse esse vínculo. Mas eu não vejo, ao menos assim, a minha sensação, uma dificuldade ou que venha a dificultar as pessoas que estão representando se conhecerem a título, como, por exemplo, eu conheço, ou eu conheço outros alunos, porque a gente só se conhece virtualmente, a gente não tem uma questão pessoal. Bom, mas isso é uma experiência que eu vivi e aí eu estou, né, contribuindo com você, parabenizando você mais uma vez, tá bom, por sua iniciativa e tudo, e me colocando à disposição. Quando tiver qualquer outra situação, estamos aqui. Obrigado. Tá bom? Obrigado, Mary. Tá E bom. você, Legal. André, quer trazer alguma Tchau, coisa? André. Pronto, eu te pedi desculpa, porque eu tô num fuso horário diferente do teu, né? E botei alarme no meu telefone e fiquei chamegando com o meu filho. Quando faltou 30 minutos, falei, vou levantar, tomar banho, me arrumar e sentar. Quando eu ouvi uma conversa já andada, eu falei, eu errei a hora. É da Amazonas, né, André? Você Mas eu escutei o que eu precisava, né? Na verdade, quando você disse assim, que fez uma constelação e disse, não foi boa, eu me vi, porque assim, eu sou psicóloga, eu atendo, né? E algumas colegas têm me enviado seus pacientes para eu constelar. E eu atendi um jovem e eu fiz com bonecos com ele, né? Mas quando acabou, eu falei, o que eu fiz? O que eu fiz? Meu Deus, me sentindo assim. Enfim, deu uma semana, ela me dizendo, Andréa, ele adorou, ele disse que foi muito bom. Eu ainda continuei com o pé atrás, né? Quando deu 15 dias, ela falou assim, ele quer te ver de novo. Eu falei, me ver de novo, ok, mas constelar de novo não, que isso aqui não é jogar cartas, né? Brincar. E aí, quando ele voltou, ele falou assim, André, eu vou te confessar que eu fui descrente. Eu fui assim, que negócio é esse? Mas parece que abriu uma chave, abriu um negócio, eu não sei te explicar. E ele por ter sido abusado, né, a infância toda, ele não sonha, né? Ele falou assim, eu comecei a sonhar e acordar feliz. Aí eu falei, gente, aquilo que eu achei que não tinha dado certo, né? Então, assim, essa falta porque nós somos de um mundo em que tudo tem que ter o script, né?
a Uma nossa mente, lógica, né? né? A lógica. E na verdade não funciona assim, né? Ela está falando, eu estou tendo ideia, e você fala o que eu imaginei, aí aquilo vai se linkando. E tudo isso eu resumo assim, Vitor, como nós somos controladores. Nossa mente é controladora, né? Gente, demais, assim, né? Eu falei, eu não vou me justificar, já me justifiquei. Né? Porque tem que seguir um roteiro, né? Tem que seguir um roteiro direitinho, assim. Mas, assim, em relação, por exemplo, Mary, ao Imensa Vida, eu não sei o Vitor, mas nós tivemos aqui todas as aulas presenciais. E ele era de cura. Assim, por mais que você estivesse visualizando um trabalho com terceiros, sem passar por você, não tem como. Né? E nosso grupo era muito eclético. Assim, fico muito feliz de saber que você é advogada. Nós tínhamos 4 promotoras no nosso grupo, né? E um trabalho muito assim de alma mesmo. O pessoal da Imensa Vida, para mim, Aquele lugar sabe, é mágico também, né? Nossa, se vocês puderem seguir, assim, os professores fazem, né, a sua carreira paralela, como a Ana faz, tem o Fernando Freitas, que é um psiquiatra de Ele é Ribeirão daqui. Preto. Eu sou daqui de Ribeirão. É daí, né? Então, ele trabalha sintomas. Nem todo mundo gosta dele, porque ele é muito duro, né? Ele não tem mimimi com ele, não. Então, assim, quando você começa a se justificar, ele começou a conversinha. É estilo Aí fala assim, Hellinger, olha, né? Fica quieto, não quero mais ouvir. corta isso e me fala logo o que é. E assim, e nós aprendemos muito. Então, chegou a Ana, né? Quando chegou a Ana, eu falei, essa é a minha vibe. A Ana é a minha vibe, né? E depois disso, Meire, para você que está aí em Recife, eu fui aluna, vi um folder, viajei. Quando eu estava subindo a escada, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Direito sistêmico. Willy Rother, né? Que é um juiz daí e que já foi 3 vezes a Belém ver o Willy. E hoje ele trabalha com o método IOPT, né? Que é do trauma. E já não me identifico. Ele mudou muito, né? Quando a gente falava assim de honrar pai e mãe, ele falou, não, isso não tem mais comigo, né? Esquece esse negócio de braço esquerdo, esquece de doido. Então, assim, não existe mais isso. Então, já não me identifiquei. Eu vou te dizer por quê. Porque na minha profissão, enquanto psicóloga, a constelação ainda não foi reconhecida. Ela ainda está em processo de, por mais que todos os teóricos sejam da psicologia, né? Moreno, Jung, enfim, mas enfim, né? Eu sigo uma legislação e eu tenho que cumprir. E o método que o Willy trabalha, que é do trauma, eu acho muito perigoso. Muito perigoso você ir lá, cutucar o trauma. Cutuca na ferida direto, né? Aí diz assim, bate nas costas, assim, agora procura um psicólogo. Se a pessoa quiser, ela procura uma janela e se joga, né? Ela pode não estar preparada para aquilo. Então, eu acabei de ler hoje, assim. É o William? O William, o quê, Ana? Willy Rother. Willy Rother. E aí, hoje eu li isso. Senhor constelador, quando for entrar num trauma, veja se a saída não é estreita. Sim. Então, você tem que ter muito cuidado, né? Andréia. Mas eu entendo, Mary, que dentro do seu trabalho, dentro de uma sala, dentro de um tribunal, não cabe se abaixar, deitar, não cabe, né? Cabe um trabalho mais direcionado. E aí, eu quero dizer para vocês que a minha onda é Bert Helling e Ana da Fonte. Assim, eu estou muito feliz por ter me encontrado, né? Porque eu me sentia muito assim, fora da caixinha, dizer, meu Deus, cadê meu mundo? Qual é meu mundo? Eu venho do trânsito, eu sou perita em trânsito, então, assim, eu fazia avaliação, aí eu ficava 40 minutos depois com a pessoa e minha equipe dizia assim, André, tu tá fazendo uma ressonância, Ou tu tá fazendo um raio-x? Porque dependendo do que eu estivesse fazendo, eu demorava muito com a pessoa depois da avaliação. O que eu via na avaliação e via na postura? E não cabia ali, né? Então, meu marido fala assim, você não é uma avaliadora, você é uma consteladora e gostava do feedback. Aí eu saí. E saí. Estou me encontrando, né, de novo nesse caminho da constelação. Mas, assim, adorei estar com você, Vitor, venho te acompanhando lá no grupo. E a gente fala aqui em Manaus que quando a gente leva uma lambada, a gente chama merenda, né? Levei minha merenda, né? Hoje, você já merendei.
E assim, vou acreditar mais nisso, né? Na intuição, em seguir esse processo. E eu gosto muito de música também, então eu tenho percebido. Traz isso. Ontem eu assisti uma live do Márcio, que é da equipe da Ana da Fonte, né? A Ana da Fonte tem uma equipe, e chama Constelação _ Márcio. E ele fez a constelação na educação, e ele fez aquilo que a moça que saiu falou. Hierarquia, vem o aluno, vem o professor, vem a coordenação pedagógica, vem a escola e vem o sistema. E foi muito linda a constelação. E o que eu gostei? Vocês aí da beira do mar, Mary, vocês parecem que estão mais próximos desse autoconhecimento que a gente. E isso que você falou para o Vitor faz sentido para mim. Quando a gente juntou no Imensa Vida, havia uma dificuldade de dizer o que era sentimento e o que era sensação. Primeiro eu tenho que aprender o que é sentimento. Então, quando eu estou nesse caminho, eu já começo a dizer, né? A sensação é de angústia. Quando eu não estou, eu ainda vou lá atrás. É isso que eu acho que ela quis te dizer. Sim, sim. Vitor, né? Isso é muito legal. Mas o desafio está naquele outro, né? Sim, mas assim, ao mesmo tempo, quando eu acho que a pessoa pode ter essa percepção a mais, eu já passei por algumas constelações online que passa a virar teatral, sabe? Não sei, eu acho que às vezes passa um pouco do limite. Então, acho que depende da pessoa, depende de quem está constelando. Porque eu já vi Sim, olha, o Yuli... porque é o bom, porque... o Yuli fala assim, é muito interessante porque eu aprendi isso com ele, Vitor. Quando ele percebe que a pessoa está botando dela já nessa coisa, ele diz assim, obrigado, o seu recado já foi dado. Isso. Obrigada, tá? Você já deu seu recado. E ele disse uma coisa interessante para um colega. Ok, não sofra. Esse sofrimento não é seu, ok. E aí tira a pessoa de cena, né? E a gente vai encontrar isso, né? Vai. Eu vou dizer para vocês que aqui no Imensa Vida, o Tarso teve muito manejo, porque nós tínhamos uma colega espírita. E deu uma descida de santo. E ele foi muito educado, porque era uma coisa muito importante da pessoa escutar, né? A família tinha tido um suicídio e os pais acharam, desde a morte do rapaz, que foi roleta russa. E não foi, né? E aí, na constelação, quando ele viu, ele deixou. Mas ele deixou muito claro para a gente que aquilo não fazia parte. E o grupo respeitou muito, né? E a moça saiu, porque ela não estava ainda preparada para ser consteladora. Sim. Né? E, Andréia, eu acho assim também, que a gente, como constelador, a gente precisa cada vez mais desenvolver essa arte sutil de compreender e perceber até onde ir e até onde não ir com cada uma das pessoas e qual postura que eu vou ter com cada um. A pessoa está muito mental, eu trago para a terra. A pessoa está muito terra, eu trago um pouco mais para cima. A pessoa está muito, sei lá, falando demais, eu vou cortar um pouco aqui, porque a energia está indo para o outro lado. Então, isso é uma coisa que eu percebo que a gente vai desenvolvendo também, né? Eu pego algum... E tá tudo bem, né? E Isso. tá tudo bem, faz parte. Tá tudo bem, porque bem. aquilo é ela, né? Aquilo é ela. A minha sogra participa, né, das constelações aqui, que a gente tem muitos grupos. Manaus tem muitos grupos já de constelação. E a minha sogra, ela é uma pessoa muito... se protege muito, né? Assim, muito reservada e tal. Para se acessar a minha sogra, tem muro, paredão e tal. E ela foi para uma constelação e ela foi convidada. E ela dizia assim para a consteladora, eu não estou sentindo nada. Não estou sentindo nada. Mas ela estava incomodada. Tá tudo bem. Ela estava incomodada com o sentimento que as pessoas estavam dizendo. Né? No final, a consteladora falou assim, você era a casa. Você não tinha que sentir nada mesmo. É isso. O que é o não sentir nada? O não sentir nada já é um vazio de sentir. Então, traz esse vazio. É a casa. Traz Exatamente. Aquilo que é, né? Porque aí já entra na mente. Eu não tô sentindo, o outro tá sentindo. Eu me comparo, eu me julgo com o outro, Exatamente. Né? Mas o que o não sentir nada traz para mim? O que esse fenômeno se mostra para mim? Acho que isso é interessante também. E no meu grupo, eu era essa que não me entregava. Então, eu tinha uma colega, ela dizia assim, André, eu vou sentar do teu lado, porque essa luz que estão enxergando aí, como é que ela falou assim?
Tá arrepiando todo mundo? Não tô arrepiando, não. Eu falei, tia, calma. Enquanto algum se arrepia, o outro tem que consertar o arrepiado. Fica aí, fica tranquila. E hoje, Meire, ela é a coordenadora do núcleo do Ministério Público de conciliação e está trazendo a constelação para dentro do Ministério Público aqui em Manaus, né? Então, assim, como ela é muito mental nesse sentido, ela não ia mesmo conseguir o que aquelas colegas estavam conseguindo, mas o papel dela está cumprido e sendo cumprido, né? Eu senti muito isso, porque as pessoas na área jurídica, né? E aí aquela moça, a Juliana, né? Dizendo, eu sou contadora, meu negócio é número, não sei. E aí eu acho que o jurídico, ele também tem muito isso, porque a nossa formação mesmo, né? De estar ali e tal, nos livros, né? E querendo provar. A minha preocupação com a constelação era assim, como é que eu provo? Como é que eu discuto com a pessoa? Como é que eu convenço a pessoa de que isso é real? Aí até que, para mim, foi Bartô, um mestre, um dos professores de lá, que para mim ele foi o máximo, sabe? Foi maravilhoso, porque ele disse assim, para que você quer convencer? Não tem porquê. Não, mas é porque essas pessoas... E para que você vai conviver com essas pessoas que acham que isso não é... Mude sua frequência, mude as amizades, mude... Aí eu parei, não é para que eu vou estar convencendo, fala... Não tem que convencer, você tem que sentir, e ele é muito objetivo. Eu acho que ele é parecido aí com esse que vocês falaram, que ele chega... Fernando Freitas, né? Ele faz, e ele tem esse método do Vitor, de dizer assim, não precisa, e até ele é engraçado, porque ele diz, às vezes a gente está fazendo a constelação, e as pessoas, como pagam, né, para a gente estar ali, se a gente for assim, pabum, ele vai dizer, só isso? Aí, às vezes, a pessoa até tem que inventar, ele dizia, às vezes eu faço um teatro, assim, só para a pessoa não dizer, assim, que não fiz nada, mas ele diz, o importante é você ir naquele objeto, né, no foco que tinha que ser resolvido, fazer o que tem que ser feito e pronto. E acabou. E aí ele disse... E aí ele dizendo assim, desculpa, que o rapaz dizia, mas eu não entendi nada. Ele disse, não é para você entender? Você está sentindo bem? Tô. Então pronto, é esse o objetivo. É você se sentir bem, então acabou, né? O que eu acho importante também, e é uma coisa que eu tenho aprendido, é que quando você... Acho que o começar e você dizer que pode acontecer tudo e pode não acontecer nada, você fazer um bom, que a gente chama anamnese, né? Iniciar com a pessoa, mas deixando muito claro que não é um milagre, é uma ferramenta. É muito importante eu perceber isso depois de alguns atendimentos, deixar claro o que o terapeuta sistêmico e o constelador faz e o que ele não faz. Eu não entrego solução para ninguém. Isso. Um cuidado que eu tenho e que eu acho importante é saber se eu estou deixando a pessoa bem. Porque assim, a clínica é 1 hora. Na clínica, e eu tenho toda a autonomia de dizer assim, ó, nosso horário está acabando, eu vou atender outra pessoa, a gente fica por aqui, né? Mas na constelação eu não tenho tempo. E eu pergunto, você está bem? Eu só deixo a pessoa quando ela me diz, eu estou bem. Senão, eu não deixo. E é uma responsabilidade muito grande. Porque eu entro num campo, né? Eu estou entrando na história do outro. E uma coisa que o Uli Rotter diz, Mary, muito interessante, por que o médico e o juiz ganham bem? Porque eles decidem o futuro das pessoas. Eles se emaranham no destino das pessoas. E eles têm que ter muita responsabilidade. Então, assim, em dizer que eu estou entrando no seu campo, pedir permissão para entrar e pedir permissão para sair. Isso. E ser humilde em dizer que assim como você está se curando, eu estou me curando, porque eu não vou para a sua constelação à toa. Não tem constelação à toa. Perfeito, né? perfeito. Eu sou da clínica, vou fazer 25 anos de formada, e eu sou clássica, psicanálise clássica. E eu me afastei da psicanálise por isso, por escutar minha supervisora dizer que eu não podia dizer para minha paciente, eu sei o que você está sentindo. Eu não podia dizer isso. Aí eu achei que eu era a terapeuta clínica mais incompetente do mundo e fiquei esse tempo todo longe da clínica porque eu não podia dizer eu sinto muito e sei o que você está sentindo. E não era a minha prática. Eu queria dizer, eu sei o que você está sentindo. Eu imagino a sua dor. E aí fui para o organizacional, fui para o trânsito, até que um dia
como diz um amigo terapeuta aqui, o que você não resolve vai bater na sua porta de tempo em tempo. Vai bater. Que lindo, E é muito André. bom, eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz em encontrar vocês também, né? Assim, Nossa. porque Foi ótimo. eu acho que, como diz a minha amiga, a era de aquários, né? A era de transformação, a pandemia não veio à toa. Para mim, eu acho que eu posso falar assim, que eu entendo a dor das pessoas, né? Mas para mim foi muito bom. Foi um despertar, assim, profissionalmente a pandemia. Para mim também foi ótimo. Eu já estou assim no 4º curso, estou em direito sistêmico, fiz esses 2 de Ana e estou aprendendo e com vocês aqui aprendendo também. Agradeço muito. Acho uma oportunidade assim maravilhosa. Eu estar com uma pessoa do Rio. Você está em Ribeirão Preto, né? Ribeirão Preto, Amazonas e Recife. 3 lugares assim bem distintos e estamos conectados. Por isso que eu também eu acho que eu tenho um vislumbre com essa questão do online, sabe? Do grupo online, da força do campo quântico, né? Porque eu acho que isso é quântico, totalmente. Eu estou num lugar bem distante e ao mesmo tempo eu estou tendo a conexão com vocês como se a gente tivesse eu falei sala, isso, Mary. Eu falei para o meu marido ainda agora, ele falou assim, eu tenho que ir, porque a minha cliente quer que eu vá lá. E o trânsito aqui não é diferente do mundo, né? Eu estou no paraíso, mas no paraíso tem trânsito. E quente, né? 40 graus. Eu falei assim, por que você não reúne com ela online? Eu ainda não sei fazer isso, parece que a gente não está conversando. Eu falei, ai, meu Deus, se eu te contar que não tem coisa melhor. Porque a conexão, ela não é o olho no olho, ela é a nossa energia. É a energia. E aí eu vou pedir a vocês licença, Sim, vamos. porque eu vou ter um compromisso agora. Tchau, Vitor, parabéns, viu? Vitor, e pode me chamar Vitor, outras se vezes. você colocar o grupo, eu agradeço você lembrar de mim. Juro, prometo não me atrasar mais. Eu vou colocar vocês lá no grupo. Fechou? Ok, tchau, Meninas, tchau. obrigado, viu? Um beijão pra Tchau. vocês. E Vitor, e você tá perto do Fernando, é? Tô perto do Fernando. Gente, Mary, procura ele tem um canal fantástico, né? Eu vou ver no Instagram. O Instagram dele é bem legal. É bem legal. Comprei meus bonecos com ele. Ele tem a fábrica de bonecos. Tem? Interessante. Tem. Ele vende o kit na bolsa, tudo organizadinho, muito legal. Ótimo. Vou procurar. Obrigada, Andréia, querido. obrigado, viu? Um beijo pra você. Tchau. Até mais.